Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 800 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. 5 pilares da inteligência. O que é inteligência? Segundo uma definição singela, é a faculdade ou o conjunto de funções psíquicas e psicofisiológicas que contribuem para o conhecimento e para a compreensão da natureza das coisas e do significado dos fatos. É uma capacidade mental bastante abrangente que, entre outras coisas, envolve a habilidade de raciocinar, planejar, resolver problemas, pensar de forma abstrata, compreender ideias complexas, aprender rápido e aprender com a experiência. Para não nos perdermos nas encruzilhadas dessa estrada tão complexa, selecionamos 5 tipos de inteligência para apresentar neste vídeo. É, porém, uma seleção arbitrária que atende mais ao nosso gosto, porque poderíamos incluir vários outros tipos de inteligência de ordem secundária, sugeridos por inúmeros autores, mas que não nos causaram maior impacto ou interesse no momento presente. Dito isto, eis aqui os 5 tipos de inteligência selecionados por nós e que pretendemos explanar de forma breve e simples neste estudo. 1. Inteligência intelectual. 2. Inteligência emocional. 3. Inteligência multifocal. 4. Inteligência espiritual. E, finalmente, 5. Inteligência universal. Vamos, então, à primeira. 1. Inteligência intelectual. A inteligência intelectual clássica é a inteligência mental medida por testes de QI, ou seja, quociente intelectual. Essa medição é resultado do pensamento lógico, e os testes medem o raciocínio, a orientação espacial, as habilidades analíticas, linguísticas e assim por diante. É a inteligência que estamos mais acostumados a utilizar. Ela representa a nossa capacidade de estudar para adquirir novas habilidades, aprender novos idiomas e resolvermos os problemas da vida. É o nosso raciocínio lógico, o domínio técnico, o conhecimento que adquirimos puro e simples e que está por trás das conquistas da humanidade. A inteligência intelectual domina a sociedade ocidental há muitos séculos e a essa inteligência são creditados todos os sucessos da vida. A inteligência intelectual também é muito forte entre os filósofos, principalmente os ateus, que, paradoxalmente, estão sempre preocupados com Deus. O filósofo prussiano Friedrich Nietzsche, por exemplo, dizia que Deus está morto. Com essa frase de impacto, ele quis sintetizar suas reflexões sobre a crise moral que acomete o mundo moderno e a derrocada universal dos valores.
Essa derrocada mergulha a humanidade na angústia do absurdo, impondo-lhe a certeza de que nada mais tem sentido na existência humana. Navegando nessas mesmas águas, Sigmund Freud, médico neurologista nascido na Morávia, dizia que você acredita em Deus porque ainda sente a necessidade de proteção que sentia quando era criança. Segundo ele, todas as civilizações basearam-se nessa ilusão. A ilusão de que existe em algum lugar uma forte figura paterna que irá satisfazer as necessidades humanas de proteção. Essa figura, porém, não existe. Essa é a conclusão de Freud. A inteligência intelectual é raciocínio puro, não admitindo a interferência de outras variantes em seus cálculos mentais, como, por exemplo, a vertente sentimental. 2. Inteligência emocional. Inteligência emocional é a expressão que ganhou a mídia e teve repercussão internacional após o lançamento do livro homônimo do jornalista e psicólogo norte-americano Daniel Goleman, em 1995, quando ele era redator de ciência do The New York Times. Mas a expressão já existia e foi usada antes por vários cientistas e psicólogos. Segundo a definição de Goleman, inteligência emocional é a capacidade de identificarmos os nossos próprios sentimentos e os sentimentos dos outros, de nos motivarmos e de gerirmos bem as emoções dentro de nós, bem como em nossos relacionamentos. Para Goleman, a inteligência emocional é a maior responsável pelo sucesso ou insucesso dos indivíduos. Como exemplo, ele recorda que a maioria das situações de trabalho é envolvida por relacionamentos entre as pessoas e, desse modo, pessoas com habilidades de relacionamento humano, como afabilidade, compreensão e gentileza, têm mais chances de obter o sucesso. Ainda de acordo com esse escritor de renome internacional, a inteligência emocional pode ser dividida em 5 habilidades principais. 1. Autoconhecimento emocional, que é reconhecer as próprias emoções e sentimentos quando ocorrem. 2. Controle emocional, que é lidar com os próprios sentimentos, adequando-os a cada situação vivida. 3. Automotivação, que é dirigir as emoções a serviço de um objetivo ou realização pessoal. 4. Reconhecimento de emoções em outras pessoas, que é o desenvolvimento da empatia em relação aos sentimentos dos outros. E, finalmente, 5. Habilidade em relacionamentos interpessoais, que é a interação com os outros indivíduos dentro de suas competências sociais. 3. Inteligência multifocal. Inteligência multifocal é um conceito formulado pelo médico e psiquiatra paulista Augusto Cury. É uma teoria sobre a construção dos pensamentos, ou seja, de como eles são formados dentro da mente humana. Essa elaboração é resultado de um vasto conjunto de estruturas psicodinâmicas que proporciona ao homem a capacidade de ter consciência, pensar e se emocionar.
Essas habilidades, que envolvem o conhecimento, a emoção e a sociabilidade, se complementam e não podem ser satisfatoriamente medidas pelo quociente de inteligência. De acordo com a teoria da inteligência multifocal, pessoa inteligente é aquela que é capaz de pensar de forma criativa, inovadora e crítica, bem como aquela que dispõe de habilidades emocionais para lidar com suas emoções e com as dos outros, além de apresentar habilidades sociais para se relacionar com outras pessoas e criar conexões. Essa inteligência também enfatiza a importância de desenvolver a habilidade de observação, reflexão e autocrítica. Ela diz que é importante observar a si mesmo e ao mundo ao redor, a fim de ter uma perspectiva mais ampla e profunda sobre todas e quaisquer situações. Explana Augusto Cury, abre aspas, a grandeza de um homem não é dada pelo seu status social, sucessos sociointelectuais, condição financeira ou títulos acadêmicos, mas pelo quanto ele é um caminhante nas avenidas do seu próprio ser, pelo quanto ele é inteligente multifocalmente, pelo quanto ele é um pensador e um engenheiro qualitativo de ideias, que expande e aprimora as funções mais nobres da mente, tais como solidariedade, humanismo, cidadania, cooperação social, consciência crítica, capacidade de trabalhar suas dores e angústias existenciais, bem como capacidade de se repensar, se reciclar, se reorganizar, de se colocar multifocalmente no lugar do outro. Fecha as aspas. 4. Inteligência espiritual. A inteligência espiritual é pesquisada por psicólogos e neurocientistas desde a década de 1990 e não tem nada a ver com as religiões existentes neste mundo. Segundo a definição dos pesquisadores, inteligência espiritual é uma dimensão mais complexa de inteligência. Ela ativa as qualidades e capacidades do verdadeiro eu na forma de sabedoria, compaixão, integridade, alegria, amor, criatividade e paz. A inteligência espiritual abrange um senso de significado e propósito que pode ser combinado com o desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais. Representa a capacidade do indivíduo de atingir um objetivo social ou psicológico por meio da espiritualidade. Ela se caracteriza por um senso de altruísmo que se manifesta em todas as suas atividades e relacionamentos. Os 12 princípios da inteligência espiritual são: 1. Autoconsciência, ou seja, saber o que é importante em sua existência, o objetivo para o qual vive e a que vale a pena dedicar a sua vida. 2. Espontaneidade, ou seja, deixar de lado preconceitos, expectativas e problemas para agir com equilíbrio no momento presente e se responsabilizar por essas ações. 3. Visão baseada em valores e propósitos, ou seja, agir e viver de acordo com os próprios princípios e crenças. 4. Holismo, ou seja,
enxergar a conexão entre pessoas e coisas, além de sentir que faz parte desse grupo. 5. Compaixão, ou seja, não basta aceitar os sentimentos dos outros, é preciso, acima de tudo, compreendê-los. 6. Diversidade, ou seja, valorizar as pessoas pelas suas diferenças e não só pela sua comunhão. 7. Independência de campo, ou seja, confiar mais nas percepções internas do que nas externas. Formar uma opinião de acordo com seus valores íntimos e depois de ouvir a opinião dos demais, mesmo que isto signifique perder popularidade. 8. Humildade, ou seja, assumir que a opinião que você tinha sobre determinado assunto estava equivocada e alinhar-se com a opinião correta. 9. Perguntar por quê, ou seja, questionar o porquê das coisas, mesmo que as respostas não sejam fáceis. 10. Capacidade de reformulação, ou seja, conseguir dar alguns passos para trás e tentar enxergar o todo sem reagir imediatamente a uma situação. 11. Fazer uso positivo da adversidade, ou seja, aprender e amadurecer a partir de erros imprevistos e sofrimentos. E, finalmente, 12. Senso de vocação, ou seja, sentir a necessidade de retribuir à sociedade empregando o melhor que há em si. 5. Inteligência universal. E, por fim, a inteligência universal procede naturalmente de Deus. E a melhor definição de Deus de que temos conhecimento é aquela proferida por Jesus no Evangelho: Deus é amor. Depois dela, vamos encontrar outra definição importante em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Das 1019 perguntas que compõem esse livro extraordinário, vamos encontrar logo na primeira pergunta esta questão proposta por Kardec às entidades superiores: que é Deus? E a resposta é a seguinte: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Saltando agora um pouco à frente, vamos encontrar na questão 72 desse mesmo livro a seguinte pergunta: qual a fonte da inteligência? E a resposta é a seguinte: já o dissemos, a inteligência universal. Vemos assim que Deus é a inteligência suprema ou universal, de onde promanam ou procedem todas as outras inteligências que povoam o universo, desde a fulgurante inteligência dos arcanjos interestelares até as inteligências mais rudimentares que possam ser encontradas espalhadas por todos os mundos e por toda a natureza. Leon Denis, esse grande apóstolo do Espiritismo, em sua vasta obra, notadamente em seu livro intitulado Depois da Morte, apresenta várias denominações da inteligência de Deus, definindo-a como inteligência soberana, inteligência diretriz e inteligência divina. Ele diz que a inteligência divina contém todas as coisas em germe e encerra o modelo de todos os seres. Essa inteligência rege todos os mundos. Nela identifica-se a lei eterna, imanente, reguladora, a qual estão submetidos todos os seres e todas as coisas
da criação. Cinco pilares da inteligência. Caros amigos internautas, qual é mais importante? 1. O ovo ou a galinha? 2. O nascituro que ainda está no ventre da mamãe ou o homem adulto pronto e acabado? 3. O átomo ou o cosmo? É claro que todos são importantes e nenhum é mais importante do que o outro. Sem o ovo não haveria a galinha. Sem o nascituro não haveria o homem. Sem o átomo não haveria o cosmos. A vida é constituída pelos elos de uma corrente infinita. Esses elos estão ligados uns aos outros de forma contínua, numa progressão permanente. A vida que eles representam vai da partícula mais ínfima da criação até o mais esplendoroso arcanjo sideral, do tipo daquele constante no capítulo 18 do Apocalipse, que quando desceu do céu ao nosso planeta, iluminou a terra inteira com a sua glória. Como sabemos, nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco. Logo, a importância de cada elo é indiscutível. O que pode variar é o material de que eles são feitos, podendo transitar do barro mais desprezível ao ouro mais finíssimo. Da mesma forma, dos 5 pilares de inteligência que vimos neste vídeo, com exceção da inteligência universal, que é a inteligência de Deus e que se encontra acima de qualquer comparação, todos os outros tipos de inteligência foram e são importantes e necessários à evolução do ser humano, porque as pessoas estão vivenciando um ou outro, ou vários desses tipos de pensamentos. Mesmo estando misturados no seio da humanidade, esses tipos representam graus evolutivos a que estão submetidos todos os seres existentes, desde os pródromos de suas primeiras manifestações mentais até os raciocínios mais fulgurantes, os quais logram penetrar nas leis universais que estabelecem a harmonia da vida em todo o universo. Como dizia Albert Einstein, quero conhecer o pensamento de Deus, o resto é detalhe. No desenrolar deste estudo, vimos que a inteligência intelectual é a mais racional, cerebral, impositiva e árida de todas. Lembra um pouco o deserto do Saara, que não deixa de refletir uma esplendorosa beleza. Vimos que a inteligência emocional, ao contrário da anterior, tem mais a ver com o coração e os sentimentos do que com a mente e os pensamentos. Lembra um pouco o dourado das savanas com sua imensa diversidade de vida. Vimos que a inteligência multifocal é mais abrangente que as anteriores e se abre, à semelhança de um leque, para abrigar conceitos ainda não divisados nem imaginados pelas outras. Lembra um pouco uma planície verdejante, capilarizada por veios de águas cristalinas. Vimos que a inteligência espiritual voa ainda mais alto que as outras, integrando em seu bojo conquistas mais elevadas do espírito, tais como sabedoria, compaixão, alegria, amor, criatividade, paz, altruísmo e espiritualidade. Lembra um pouco um céu estrelado, com seus astros cintilantes a nos recordar a vida no infinito. Vimos finalmente
que a inteligência universal não pode ser entendida, nem compreendida, nem qualificada, nem quantificada pela capacidade mental do ser humano moderno, pois tentar fazer isto é como tentar transpor o oceano de um lugar para o outro, valendo-se da capacidade cúbica de um mero dedal. Lembra um pouco o paraíso, isto é, se soubéssemos realmente como é o paraíso. Voltando agora à inteligência espiritual, cuja excelência, sem nenhum desdouro para as outras, é a que mais nos atrai, a que mais exercitamos e a que mais temos divulgado em nossas lides literárias, gostaríamos de mencionar 5 passagens, dentre outras, em que ela pode ser vislumbrada na doutrina do Consolador e no Evangelho. 1. Na questão 828 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, lemos o seguinte: quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos desculpável é se ele não o aplicar a si mesmo. Em verdade vos digo que o homem simples, porém sincero, está mais adiantado no caminho de Deus do que um que pretenda parecer o que não é. Eis aí, a simplicidade de coração, ou seja, um coração regido pela inteligência espiritual, coloca o homem mais próximo de Deus do que todo o foguetório de raciocínio pavoneado pelos filósofos da inteligência intelectual. 2. No capítulo 8º do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, lemos o seguinte: as comunicações de Deus com os anjos e dos anjos entre si não se fazem como entre nós, por meio de sons articulados e de sinais sensíveis. As inteligências puras não têm necessidade nem de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir, tampouco possuem órgão vocal para manifestar seus pensamentos. Este instrumento usual de nossas relações não é necessário a eles, pois comunicam seus sentimentos de um modo que lhes é peculiar, isto é, um modo todo espiritual. Basta-lhes querer para se compreenderem. Aqui também a inteligência espiritual está presente, porque dispensa toda a parafernália humana empregada na comunicação para projetar seus pensamentos e sentimentos em imagens instantâneas e plenas de significação. 3. Diz o Espírito da Verdade no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, o seguinte: Espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. Os erros que nele se arraigaram são de origem humana. E eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam: irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede vós os vencedores da impiedade. Mais uma vez, a inteligência espiritual tem a preferência. O Espírito da Verdade posiciona o amor acima da instrução ou educação, revelando que, embora sabedoria e amor sejam fatores primordiais e equipolentes na evolução do homem, o amor está suavemente em primeiro lugar, porque ele direciona todas as ações humanas para o bem, achanando a estrada para o avanço da inteligência. 4. Voltando à obra O Evangelho segundo o Espiritismo, unificando fé, crença e inteligência,
ele apresenta em Lavores Magistrais a seguinte definição: a fé necessita de uma base, que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Kardec coloca a compreensão acima do entendimento, porque entender é do cérebro, mas compreender é do coração. E só a compreensão que nasce do coração pode fornecer ao homem a inteligência perfeita, ou seja, a inteligência espiritual de que ele necessita para atingir as culminâncias da verdadeira fé. 5. Finalmente, recordemos aquela passagem do Evangelho em que Jesus, explanando sobre os grandes acontecimentos que ocorreriam antes do dia do juízo, disse a seus discípulos e ao povo, em forma de oração, o seguinte: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos do mundo e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Com isto, Jesus exaltava os pequeninos e lamentava os sábios, porque estes não entenderiam a sua mensagem, mas os pequeninos as compreenderiam. E os pequeninos a compreenderiam porque tinham inteligência espiritual, nascida de sua simplicidade de coração, ao passo que os sábios não a entenderiam, porque só tinham inteligência intelectual, e esta era um instrumento de intoxicação mental que os distanciava das coisas de Deus. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueçam de deixar seu like, inscrevam-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.